Olá, bom dia a você que nos acompanha a partir de agora com o Direto da Redação. É muito bom ter você aqui logo cedo na tela da TV Clube Record. E você é daquelas pessoas que tem dificuldade para dormir? Então olha só, pesquisadores descobriram que quando você dorme poucas horas em algumas noites, mas compensa em outras, não tem problema. O descanso em horários de folga pode anular os prejuízos à saúde. Por outro lado, dormir muito acima de 8 horas também faz mal. O ideal é encontrar um equilíbrio. Confira. Ao invés de dormir, trabalhar. Rogério passa pouco tempo em casa, menos ainda na cama. São 3 empregos, 15 horas por dia, numa correria que não acaba nem mesmo aos sábados. Eu acordo 6 horas da manhã, quando dá 7 horas já estou abrindo o primeiro comércio, 8 horas já venho para cá, trabalho aqui até às 18 horas, saio daqui às 18 horas, vou para o outro comércio, fico até às 9 da noite. Tempo para dormir. É uma média de umas 5, no máximo 6 horas, 5 horas e meia ao dia. Um estudo sueco publicado neste mês confirmou que o número de horas dormidas no dia afeta a saúde e assim aumenta ou diminui a expectativa de vida. Até aí nenhuma revelação. Mas a pesquisa traz novidades. Uma delas é de que dormir muito também faz mal. É isso aí. Passadas 8 horas todos os dias, aumenta a mortalidade em 25%. A outra é de que compensar o sono perdido funciona. Dormir mais nos dias de folga anula o prejuízo de quem dormiu pouco durante a semana. O levantamento é baseado em dados fornecidos por 38 mil pessoas com até 65 anos. Elas foram acompanhadas por mais de uma década. A polêmica foi a seguinte: os pesquisadores concluíram que dormir só 5 horas por dia aumenta a taxa de mortalidade em até 65%. Mas recuperar o sono perdido no fim de semana compensa o dano à saúde. Em alguns casos, anula, zerando o risco de morte. Perdeu. Porque você está tão cansado, você dorme, mas só que não dorme direito. Aquele sono que você perdeu aquela noite, você não consegue mais achar aquela noite que você já perdeu. 6 horas por dia dormida, para mim, é suficiente. Me sinto muito bem, graças a Deus, ótimo. O tema é polêmico até entre os estudiosos do assunto. A gente não pode concluir que dormir mais no fim de semana compensou totalmente a falta de sono. Não podemos fazer essa conclusão. Mas sim, é um achado novo em relação à compensação de fim de semana que não tinha sido visto nas pesquisas anteriores, né? Quem dorme menos do que precisa sofre com alguns sintomas, como alteração no humor, memória e concentração. A longo prazo, também pode desenvolver doenças do coração, obesidade e diabetes. Rogério já percebeu isso. Sofreu um infarto aos 28 anos, sem falar nas dores de cabeça. Não tem como recuperar esse sono porque não existe só um desgaste emocional, existe também um desgaste físico. E com esse desgaste físico, você não consegue repor, né? Fica meio dificultoso. A circulação é diferente, o seu sono não é o mesmo, então você repõe na hora, mas o desgaste depois volta tudo de novo. Olha aí. E agora vamos para um rápido intervalo. E na volta vamos mostrar os prejuízos causados pela paralisação dos caminhoneiros que nos últimos dias afetou todo o Brasil e, claro, também o estado de Pernambuco. Tem alerta também para cuidar da saúde nesse período de chuvas. E você ainda vai conhecer o MC Bruninho, um garoto de 11 anos aqui do Recife que está fazendo o maior sucesso no YouTube com milhões de visualizações. Eu volto já. O beat, batidão estronda. E voltamos com o Direto da Redação para mostrar que nos últimos 10 dias o Brasil viveu uma crise nunca vista antes na história. Caminhoneiros mobilizados contra os altos preços dos combustíveis pararam e com eles também o país. Entre várias consequências, houve corrida e longas filas nos postos, falta de gás de cozinha e desabastecimento de alimentos. Acompanhe agora um retrospecto da greve. Foram 10 dias de paralisação em todo o país. Nas estradas federais que cortam Pernambuco, os caminhoneiros mantiveram mais de 20 pontos de bloqueio. O principal deles foi na BR-101, na entrada do complexo portuário, na cidade de Pojuca, no Grande Recife. O resultado foi este: filas e mais filas nos postos da região metropolitana e no interior. Anunciaram que tinha combustível aqui e veio para cá. Como é que foi? Dormiu dentro do carro? Como é que foi? Dentro do carro, esperando. Eu e minhas 2 filhas. Já tinha passado a noite dentro do carro? Nunca.
só trabalhando, né? Agora desse jeito aqui, eu nunca passei isso na minha vida. A procura por gasolina, álcool e óleo diesel levou milhares de motoristas aos postos. Além da longa espera, neste posto, no bairro do Pina, na zona sul da capital, o litro da gasolina chegou perto dos R$10. No mesmo dia, uma equipe do Procon foi até o local para interditar as bombas e ainda aplicar uma multa de R$500 mil. A decisão se transformou num efeito cascata nos postos. Muitos baixaram o preço e o litro voltou a ser vendido numa média de R$ 4,69. Mesmo assim, bem acima da média, antes da mobilização dos caminhoneiros. Não é justo que nesse momento de dificuldade que o país enfrenta, vivenciado por todos nós enquanto consumidores, não é justo que alguns comerciantes se aproveitem da fragilidade do momento e do consumidor para infligir preços altíssimos. Então, isso é uma prática abusiva que deve ser e vai ser combatida pelo Ministério Público e outros órgãos de defesa do consumidor. A agonia só aumentava ao passar dos dias. Postos começaram a limitar a quantidade de combustível para carros e motos. O jeito foi usar garrafas de plástico. Para evitar acidentes, o Procon determinou somente o uso de bombonas como essa. Quem podia passar horas na fila aproveitava para levar um pouco mais para casa. 6 dias sem gasolina. Vim para cá agora, corri aqui, ó. Peguei a sua da bombona, graças a Deus. Corri para o trabalho agora. No outro lado da crise, a falta do gás de cozinha. Rapidamente, o botijão sumiu das revendedoras. Quem tinha o produto subiu o preço, que chegou a R$ 160 no Grande Recife. Mais uma vez, o Procon Pernambuco precisou agir para evitar os preços abusivos. Prédios, empresas e condomínios também já estavam sem o gás envasado por falta de abastecimento, causado pelo bloqueio no porto de Suape, que continuava ao longo dos dias. Caminhoneiros recebiam apoio da população, que mandava comida e mantimentos para os manifestantes. A gente viu a necessidade de ajudar de alguma maneira. E de que maneira poderia ser feito isso? Eles não têm como ficar saindo para comprar seus suprimentos, até porque aqui é muito distante de onde tem mercados. Então, foi uma iniciativa da empresa que eu trabalho de estar ajudando da maneira que se pode, né? No primeiro fim de semana da greve, supermercados, mercados públicos e o Ceasa já sentiam o efeito do desabastecimento. Faltavam produtos nas prateleiras. Alguns alimentos tiveram os preços inflacionados pela demanda da procura e oferta. A batata foi um dos vilões da dona de casa. O quilo chegava a R$10 em alguns bairros do Recife. Está muito alto o preço mesmo aqui. Eu gostava de torno de R$12, de 11 a R$12, agora deu R$20. Um momento desse é absurdo, né? É um absurdo. Tem que fazer, tem que diminuir mesmo, é aquele negócio, resumir e pronto. O comércio também sofreu. Os consumidores sumiram do centro da cidade. O reflexo nas vendas, inevitável. Você vê, ela já está vazia, e afetou todo mundo aqui na rua, né? Não só aqui na minha rua, mas o centro do Recife inteiro afetou todo mundo. Comércio é fluxo. Se as pessoas não estão circulando, nós não temos a quem vender. E quem precisou do transporte público no lugar do carro, sofreu. Mesmo com a promessa do governo do estado de manter 100% da frota nas ruas, a realidade para os passageiros foi outra. Demora nos terminais e ônibus lotados.